E aí pessoal, tô aqui, tudo bem com vocês? Thiagão aí na área. Pessoal, tô fazendo um novo quadro aí pra minha página no YouTube. Só que eu vou colocar uma cutscene, ou seja, um vídeo curto no YouTube, no Kawaii e no TikTok. O intuito é, se vocês gostarem, vocês vão lá na minha página, no meu canal oficial do YouTube, e lá vocês seguem eu, curte, acompanha, ativa o sininho. E esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo que eu criei agora, eu quero levar inclusive para lá, exclusivo para lá, entendeu? Esse conteúdo que eu vou fazer, ele chama A Obra de Deus, entendeu? É uma obra de Deus fez ou na minha vida, ou na vida de outra pessoa, independente de quem seja. Eu vou contar, vou estar contando aqui. Sempre que eu lembrar de um, eu vou postar o vídeo. Então, pessoal, segue eu, curte, e sem mais delonga, porque já vai dar os 2 minutos, segue aí como é que foi. Primeira obra que eu quero contar, essa obra, eu prometi a Deus que se concluísse na minha vida, eu ia contar ela em todas as igrejas que eu passasse, em todos os lugares que eu fosse, em todos os cantos. Então, é uma grande oportunidade eu estar levando a um público, né, meu, que me assiste, me acompanha, me segue. E eu quero que, já vai dar os 2 minutos, então vocês acompanham o restante lá, da minha bariátrica. Como é que foi? Assim, que Deus fez uma obra muito grande me livrando da morte nessa bariátrica, que eu passei por um problema muito grande na minha vida. Inclusive, antes mesmo de eu fazer, tinha um amigo meu que fez falecer, bem antes. Ele até falou assim que ia me contar como é que foi, infelizmente ele não chegou a vir contar porque ele faleceu. E minha família tinha uma cisma disso aí. Ela tinha uma cisma muito grande que poderia dar errado, essas coisas, né? E só que eu estava uma pessoa muito triste, eu fiquei muito tempo, vamos dizer, praticamente com depressão. Eu fiquei dentro de um quarto 5 a 6 anos trancado, sem sair para lugar nenhum, jogando videogame durante a noite, jogando online, barbudo e muito gordo. Eu cheguei a pesar 260. Eu tinha uma aflição muito grande no meu coração. O que acontecia? Sempre no meu coração, eu pensava que as pessoas me viam e ficava debochando e falando mal de mim. Então aquilo ali acabou que me gerou um certo descontentamento. E a única coisa que eu ficava era dentro do quarto. E não tinha motivo para viver. Então eu sempre pedi a Deus para que me levasse embora, né? Mas nunca tinha coragem de tirar minha própria vida. Até que eu pensava assim que, se tá difícil aqui, imagina tirar a própria vida, né? E ter que peitar um lugar pior que isso aqui, então já era ruim, né? Então minha avó, vendo aquela tristeza toda, ela fez uma promessa para mim e para Deus, que se ela conseguisse aposentar, Deus preparasse a aposentadoria dela, ela ia pagar essa cirurgia para mim, pagar o Unimed, né? Esperar a carência e nós ia fazer cirurgia. Então o que aconteceu? Logo depois Deus abençoou, ela aposentou. Parece que foi instantâneo. Ela falou e já aposentou. E ela começou a pagar mesmo, cumpriu com a palavra. E aí foi 2 anos. Faltando 6 meses, o doutor que opera, o doutor que faz cirurgia, o aparelho aqui, ele só operava até se não me engano, 190 quilos, uma coisa assim. Não sei, não lembro mais, tem um tempo. Mas o que aconteceu? Então, faltando 5 meses, eu tive que perder os quilos. Então, eu me esforcei ao máximo, eu comecei a caminhar. Eu caminhava assim, ó, e aí eu focava para dar conta de fazer exercícios dos meus sonhos. Os sonhos que eu queria realizar depois que eu consegui chegar a um determinado peso. E aí eu me via passando devagarinho, andando devagarinho, custando andar, e quando eu já estava andando mais rápido. E aí eu fazendo aquela jornada, meus amigos já não estavam nem acreditando que eu estava dando conta. Realmente, perdi 70 quilos antes de eu fazer bariátrica. Consegui, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Então o que acontece? Aí eu cheguei no doutor, o doutor falou assim, que fez todos os procedimentos antes da cirurgia, e terminando o procedimento, ele viu que eu tinha que operar da pedra na vesícula. Eu falei, doutor, tem que operar? Tem. Mas o negócio é o seguinte, vamos operar, depois quanto tempo que eu posso fazer bariátrica? 1 mês. Então, 1 mês certinho. Hoje é quanto? Dia 3? Então, dia 3 do próximo mês nós estamos fazendo a bariátrica. Pode ser? Pode ser. É assim mesmo.
Aí beleza, fez, já saí muito, já fui muito, porque eu já tinha perdido muito quilo muito forte, tomei medicamento para ajudar a perder o quilo, tava muito fraco, então já foi uma cirurgia que eu passei mal pra caramba com a anestesia, já não foi bem, mas eu não desisti. Um mês certinho, o dia da cirurgia, fiz a bariátrica. O que aconteceu? Acordei quase morrendo. Resumindo, fiquei 3 dias e 3 noites gritando sem parar. Eu tremia na cama, esqueci o nome, convulsão, esqueci o nome que fala, babava, entendeu? Fui no banheiro, caí dentro do banheiro, chegou a enfermeira com a minha mãe e tudo, eu falei, não mãe, aqui tá tão confortável, deixa eu ficar aqui no banheiro, e eles me pegou e colocou na maca, aquele peso todo, fui tirar, aí quando eu falei, doutor, muito preocupado com aquilo lá, detalhe, durante o tempo que eu fiz a cirurgia, eu sempre tinha mania de ir embora, consultar com o doutor, eu tinha mania de ir embora e falar pra ele, fica com Deus, Deus abençoe, eu nunca lembro de ter ouvido ele falar, vai com Deus, amém, essas coisas, né? Nunca lembro, mas eu lembro assim, que aí levou pra fazer o raio-x, lá no raio-x, o cara do raio-x lá, que faz o raio-x, falou, você dá conta de ficar em pé? Eu falei assim, acho que eu dou. Resumindo, só lembro quando os pessoal da SAMU estavam por cima de mim me levantando, mas o cara do raio-x, e eu perguntei, eu caí? Aí falou, só 2 vezes. Eu falei, gente, 2 vezes, eu não lembro nenhuma. Aí ele falou, não, mas nós vamos tirar o raio-x, você deitado mesmo, vai ser o jeito. Fica quietinho, tirou deitado e tal, e levou. Aí, ruim, tremendo, e gritando e tal. E aí o doutor falou assim, meu filho, não, perdão. Minha mãe falou assim, meu filho, vai dar certo, tudo. E minha tia orando do meu lado. Eu pausei o vídeo porque eu meio que emocionei. Essa parte sempre emociona, porque eu lembrava dela muito vagamente, dela com o véu e orando e cantando hino, e minha mãe também, ela revezava. Eu estava tão ruim que a gente, quando está bem perto da morte, a gente meio que perde até vergonha. Eu pedi meu tio para me dar banho, nossa, meu pai, pra você ver como é que é as coisas, né? E aí, né, foi ruim, passando mal, gritando de dor, e quando a fé, minha mãe olhou assim pro doutor e falou assim, doutor, você acha que meu filho ele vai sobreviver? Aí o doutor falou assim, vamos deixar na mão de Deus, né? Ou seja, a partir do momento que terceirizou ali, eu vi que o trem estava sério, né? Mas é assim mesmo. Aí o que acontece? Para resumir, para andar mais rápido, mas eu quero falar bem detalhado, porque até quem viu até aqui está gostando da história, eu vou contar muita história desse tipo. Aí, o que aconteceu? Lá não tinha UTI, não tinha feito UTI ainda nesse hospital que eu estava fazendo. Era um hospital novo, muito bom, tal, pelo plano. E aí eu fui, eles me trouxeram correndo para outro hospital que tinha UTI. Assim, em mim já estava vermelho de sangue, eu tinha dado uma hemorragia, nem era interna, era entre meio a gordura, sabe? Um trem difícil. Cara, se fosse interna era abrir e olhar, entendeu? E se, sei lá, né? E agora no meio da pele, como é que resolve uma situação dessa? Não é verdade? E aquele trem delatou assim, sem tudinho, só sei que eu cheguei apagado na UTI, lembro de eu estar acordando. Mas antes de eu apagar, eu lembro de eu falar assim para Deus, se for para voltar o que eu era antes, por misericórdia me guarda agora, mas se não, por misericórdia, faz uma obra na minha vida, mas só que eu já imaginava que eu ia passar por isso, porque eu era teimoso, eu queria demais essa cirurgia, custe o que custar, mas eu também já sabia no coração que eu não ia morrer nessa cirurgia, não ia. E por mais que naquele momento ali, não tanto faz como tanto fez, mas eu não ia, eu sabia, eu só queria parar a dor, entendeu? A dor estava demais, eu me tremia, me rebatia, eles me amarravam na cama, me seguravam. E aí, beleza, eu estava na UTI, e aí eu acordei já melhorando. Tinha um pastor, né, inclusive eu sirvo a Deus na congregação, apesar de não ser um bom servo de Deus. Eu sou totalmente, não siga eu como exemplo. Eu vou lá por amor a Deus, eu sirvo a Deus por amor a Deus. Mas eu sou errado demais, entendeu? Então, aí o que acontece? Eu
Eu tava na UTI, né? Beleza. Aí eu tava passando a pedir para ele orar para mim, porque eu nunca tive isso, entendeu? Deus para mim é um só, de todos, tanto do islâmico, do evangélico, do cristão, do católico, para mim é um Deus só. Para mim é o Deus de Abraão e de Isaac, Pai do Senhor Jesus Cristo. Para mim eu tenho isso no meu coração, entendeu? E aí o que acontece? Eu pedi, ele foi lá, orou para mim, e eu fiquei contente e tal. Daí eu comecei a melhorar. Já tava bravo com as enfermeiras que não deixavam ir no banheiro. E bravo entre aspas, eu não sou bravo não. Aí, brincando, né? Aí, logo eu comecei a melhorar, até que quando a fé eu já estava fazendo fisioterapia, assim, e a pessoa que estava fazendo fisioterapia, inclusive era irmã um dos meus melhores amigos de infância, e ela olhava assim e falava, mas, nossa, parece que nem ficou tão ruim assim, né? O pessoal da minha cidade tinha praticamente me matado pelo WhatsApp, porque a morte vai primeiro do que a gente, né? E resumindo que quando eu cheguei, igual eu falei, que eu pensava que todo mundo falava mal, olhava mal pra mim, eu tinha isso no meu coração, e quando eu cheguei lá, na minha cidade, o que eu mais recebi era as pessoas falando, de todas as religiões, falando assim, nossa, nós orou por você, eu acendi uma vela pra santa pra você, não sei o que, eu fiz assim pra Deus te abençoar. Todas as igrejas, Assembleia, Missão, das pessoas lá conhecidas, Madureira, a minha igreja, a igreja da redor, a católica, tudo, até o espiritismo, tudo, pedir oração para mim, eles me parando no meio da rua e quase me abraçando, eu via no olho deles lágrimas assim, saindo. Então, para mim, eu vi, Deus me ensinou que não era bem isso que eu estava pensando, que na verdade todo mundo gostava de mim, né? Então, depois disso, Deus mostrou para mim e eu pedi, totalizando, acho que no auge mesmo que eu pedi assim, para prestar um concurso público para a Polícia Penal, eu cheguei a pesar 90 quilos, então eu perdi 160 quilos no total. Mas sempre minha faixa foi 100, 110, 100, 110. Para uma pessoa que pesava 250 quilos, estava bom, entendeu? E eu me esforcei bastante em academia e tal, treinava bastante. Então isso para mim foi uma grande vitória na minha vida. Só para finalizar, eu vou pedir para vocês curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais. Tem no TikTok, tudo está nomeado como Sr. Tiagão. Se vocês gostou, eu vou estar gravando mais uns 4, 5, se eu ver que está dando resultado esse quadro de testemunho, não só meu, como de outras pessoas que eu já ouvi, que é muito bonito, que eu presenciei também. Vai ser tudo natural, não vou fazer edição, assim, só vou pôr um somzinho de fundo mesmo. E aí, um tema de fundo. E aí eu vou dar continuidade, porque eu acho muito bonito a gente falar das coisas que Deus... A gente pede tantas coisas para Deus, já parou para pensar, mas o que a gente faz por Deus, na verdade? Então eu acho que a gente tem que falar, pelo menos, que Deus é bom na nossa vida, para as pessoas experimentar a vida com Deus, tanto que é bom depender de Deus, confiar em Deus, ser guiado por Deus. E é isso aí, pessoal. Agradeço a todo mundo, toca aqui, seja o que Deus quiser. Pessoal, eu esqueci só para finalizar. O pessoal talvez fica com medo de fazer bariátrica. Cara, a melhor coisa que eu fiz na vida. Não arrependo, fazeria de novo mesmo que tivesse passado pelo mesmo processo. Até porque eu fui uma raridade, entendeu? Lá tinha 2 leitos e o que acontece? Enquanto eu estava lá com dor, as pessoas chegavam e saíam. Operava, mesma coisa, não ter acontecido nada. Isso aí então é 1 em 1 milhão, gente. Entendeu? 1 em 1 milhão. Eu vou falar uma coisa para você. Apesar dos colaterais, efeitos colaterais que tem da bariátrica, vale muito a pena. Isso aí, galera.